Então, meu nome é Ronei, eu estou aqui com o professor Wander e eu vou fazer algumas perguntas para ele, vou entrevistar, né, a respeito da carreira e algumas coisas a respeito da profissão dele, que é... Profissional de educação física. Isso. Ou a galera chama de educador físico, mas o termo certo é profissional de educação física. Certo. Então, qual que é a sua idade, Wander? Estou com 36 anos hoje. 36? Isso. A sua escolaridade? Superior completo, né? Que é o faculdade, né? Uhum. Qual a sua licença? É bacharelado? É licenciatura? Eu tenho licenciatura, me formei primeiro em licenciatura, né? E depois fiz o bacharel. Tenho os dois, licenciatura e bacharel. Você possui uma especialização? Não. Hoje eu não tenho pós, a não ser cursos, né? Eu foquei mais em fazer cursos. Na época não tinha nenhuma pós, assim, com uma grade que me agradasse. Vou fazer essa pós, interessante, mas foi uma escolha minha, né? Tem colegas meus da área que já tem pós, enfim, tem mestrado. Mas não, eu escolhi fazer cursos que na época eu me atualizaria mais rápido, né? De forma mais rápida, né? Quanto tempo você é formado, Wander? Cara, já perdi a conta. Pode ser em anos, assim, bem resumidamente. Devo estar uns 11, 12 anos na área já. Bastante tempo, hein? Me formei em licenciatura primeiro, depois em bacharel. Deve estar uns 11, 12 anos na área, mais ou menos. Quanto tempo você trabalha nesse local, que é a Fortius, né? Quanto tempo tu atua aqui? Na Fortius a gente tá em torno de uns 4 anos e meio, quando a gente abriu a Fortius, né? Então eu vim pra cá porque a gente abriu o estúdio, né? Começamos eu e o professor Diogo, hoje a gente tem a professora Dai, o professor Davi, mas aqui 4 anos e meio, indo para 5 anos. Isso aí. O que fez você escolher essa área de trabalho? A área de educação física? Isso. Cara, conexão com pessoas, né? Se conectar a pessoas, eu acho que essa é uma profissão que te dá a oportunidade de ajudar as pessoas, né? De não só a parte física, mas talvez de mental, que a gente se torna, de certa forma, um pouco de psicólogo, né? Um pouco de ouvinte, mas eu acho que é conexão com pessoas, eu acho que essa é a palavra. Gostar de trabalhar com pessoas, cuidar de pessoas. Para você, o que é necessário para ser um bom profissional da educação física? Primeiro, conhecimento, né? Independente da área, porque tem várias vertentes, né, na nossa profissão, né? Atuar, que você vai atuar. Buscar conhecimento naquela área, né? O máximo de conhecimento. Entender que nem sempre o que é verdade hoje, no futuro pode ser, porque às vezes, né, pode acontecer de sair um artigo, alguma coisa hoje, que comprovou que tal exercício, tal movimento é benéfico e depois sai outro comprovando que a ciência sempre está mudando. A gente está falando de corpo humano, a gente não fala de exatidão, né? É sempre um universo, um livro aberto. Entender isso e gostar, como eu te falei ali, de pessoas, de se conectar a pessoas, de ajudar as pessoas, de resolver esse tipo de problema, né? Pessoas que procuram para cuidar da saúde. Acho que é o fato, acho que é o mais crucial, assim. Como você vê o mercado de trabalho na área de educação física? Cara, eu acho, né, uma opinião minha, assim, né, que eu enxergo, assim, que tá mudando. Com o advento das tecnologias, a inteligência artificial, né, enfim, eu acho que esse lado que trabalha com humanas, o profissional da saúde, né, que a gente se encaixa nesse quadro da saúde, eu acho que vai ser uma das profissões mais valorizadas no futuro. Tanto a gente, nutricionista, psicólogo, a galera que atua na área da saúde. Porque com o advento da tecnologia, muitas pessoas a gente vai ficando mais acomodado e as pessoas vão procurar mais esse tipo de trabalho, né, esse tipo de serviço. Então eu vejo a gente indo para esse futuro. Também a questão de trabalhar com internet, talvez é muito legal, né, ter alguma coisa na internet, porque a gente tem que... A nossa profissão é uma profissão que a gente tem que estar sempre se atualizando, né? Não só na parte técnica da nossa profissão, mas também a parte de vendas, porque dependendo do que você vai trabalhar, você precisa estar sabendo entregar o teu serviço, você precisa saber mostrar o que você faz. E aparecer também, né? E aparecer, isso é. Quem não é visto não é lembrado. Essa eu acho que eu acho que o futuro é cada vez mais... e assim, você procurar sempre entregar mais do que você está sendo contratado, por exemplo, porque procurar se destacar, né, nesse mundo, né, eu acho que vai ser uma das profissões mais valorizadas, eu acredito. Como a história da educação física pode ser importante para você como profissional? A história, cara,
o esporte em si, nós fomos feitos para se movimentar, né? Desde quando surgiu a questão do esporte, a questão de estudo, em que a gente passou a entender como é o movimento do corpo humano, eu acho que só ali já deu o pontapé inicial para entender e trazer um benefício para a sociedade, né? Que é cuidar de pessoas, enfim, né? E ao longo do tempo, da história, né? Até botando a educação física escolar, depois, né? Ensinando esporte, a gente tem essa conexão, a gente precisa estar em movimento, a gente precisa estar buscando se movimentar, né? Sair do sofá, sair... Então, eu acho que ao longo do tempo só veio a agregar nesse sentido, né? A gente saiu lá do tempo das cavernas, onde a gente saía correndo para caçar, depois a gente saiu de coletores a ficar fixos, então aí a comida é fácil, a gente não precisa mais se movimentar, então eu acho que veio para ajudar nessa questão, né? Promoção de saúde, né? Promover a saúde. E para fechar a rodada de perguntas, como você mantém seus clientes, né, que são seus alunos, motivados para participar das atividades? Primeiro, fazendo eles enxergar os resultados, independente. Hoje a gente trabalha com corrida, eu trabalho mais com corrida hoje, não tanto na musculação, né? Mas comecei com uma parte de musculação, enfim, né? Mas aprender a fazer eles enxergarem os resultados, né? Criar conexão, eu acho que eu nunca... Ficou tão nítido para mim essa palavra, conexão, criar uma conexão com o teu cliente, com o teu aluno, entender que não é, ele é um ser humano, ele não é feito só do treino que você está montando, ele é feito é multifatorial, então às vezes tem um dia que ele não está legal para treinar, mas ele precisa vir treinar, você aprender a ter essa leitura do teu cliente, entender essa situação e saber como lidar com isso, então tu vê que já entra numa parte de gestão de pessoas, né? Então eu acho que são esses fatores que tem que estar analisando, tá cuidando, para você perpetuar na profissão, né? E gostar de fazer isso, né? Ter prazer em fazer isso. Acho que é o básico. Então é isso. Esse foi o professor Wander. Queria agradecer ele por prestar a entrevista. E é isso. Obrigado, Wander. Eu que agradeço a oportunidade, né? Estamos aí, um futuro acadêmico, um futuro profissional aí, colega de profissão, é isso aí. Valeu, galera. Valeu.